Fala galera, hoje é dia de Batman Absoluto número 1. É uma história da DC, escrita por Scott Snyder e desenhada por Nick Dragotta no ano de 2024. Absolute Batman é uma nova abordagem do Homem-Morcego, agora fazendo parte de um novo universo, um mundo criado por Darkseid. E aqui, o novo Batman não vai ter nenhum tipo de vantagem, de riqueza ou qualquer coisa do tipo. O que ele tem é o seu esforço, estudo, perseverança e brutalidade. Esse é o Batman Absoluto. Absolute Batman é apresentado no novo universo da DC, algo que foi criado no quadrinho DC All-In Special. Então, se você quiser entender melhor esse universo absoluto, dá uma olhada no vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre isso, e vai ter o link aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no passado, num zoológico, onde um jovem Bruce Wayne faz um passeio com a sua turma de escola, e ele fica interessado ao ver o habitat dos morcegos, onde uma placa dizia como morcegos são malucos, e o professor da turma chama a sua atenção nesse momento. No presente, um homem numa moto volta para Gotham, muitos anos depois de deixá-la. Gotham tá maior e mais bonita de quando ele saiu da cidade, mas algo mudou. A cidade não tinha mais um coração. Os ricos ficaram mais ricos, mas a pobreza, as pessoas nas ruas e a violência só aumentaram. Esse homem deixou Gotham anos atrás, e hoje ele é um agente da agência britânica de inteligência, provavelmente o MI6. Esse é Alfred Pennyworth. Alfred vai até um antigo esconderijo do lado de uma loja que vende o seu chá favorito. E o dono, um velho amigo de Alfred, diz para ele tomar cuidado ao deixar sua moto sozinha do lado de fora. Apesar disso, Alfred entra no prédio, onde tenta ligar para sua filha Julia, que ele nem sabe mais se ainda mora em Gotham, mas ele só consegue deixar uma mensagem de voz para ela. Aparentemente a relação entre Alfred e Julia não é muito boa. Finalmente, ele abre a comunicação com a sua agência e ele recebe a sua nova missão. Alfred foi abruptamente retirado de uma busca de 5 anos por um alvo muito perigoso. E ele foi enviado para Gotham para vigiar e coletar informações sobre um novo grupo terrorista que apareceu, que usam máscaras de esqueletos de animais e são conhecidos como a Gangue Animal. A violência em Gotham era cada vez pior, mas esse grupo vem cometendo crimes horríveis, aumentando em 700% a taxa de homicídios na cidade. Alfred deve apenas observar e coletar informações, e não se envolver em hipótese nenhuma. Mas ele deve ficar de olho também, porque aparentemente existia um vigilante, um novo player, que vem atuando recentemente na cidade. Com ele, Alfred tem permissão de intervir caso seja necessário. Com tudo pronto, Alfred sai do seu esconderijo para começar a missão. Mas ele tem um problema logo de início. A sua moto foi roubada. Na manhã seguinte, na academia do Crocodilo, o único prédio ainda em pé numa rua destruída, que fica num bairro pobre da cidade chamado Beco do Crime, um homem treina num saco de pancadas. Ele é forte e atlético, é ágil e habilidoso, mas um outro homem muito maior surge e diz que é a sua vez. Esse homem com músculos imensos é Bruce Wayne. Bruce dá socos naquele saco de pancada tão fortes que parecem trovões que ecoam pelo prédio inteiro. E a cada soco, Bruce vai relembrando da sua infância, daquele dia no zoológico. O professor da sua turma era o seu próprio pai, Thomas Wayne. Aqui, não um milionário nem nada do tipo, e sim um simples professor do ensino fundamental, que mostra para as crianças a jaula dos leões, onde Bruce vê que aquele leão dorme por 20 horas seguidas e é alimentado 3 vezes ao dia. Ou seja, é um leão que não precisa fazer nada, ele tem tudo que quer, na hora que precisa. É uma criatura rica,
que não precisa se esforçar para nada, que nunca vai fazer nada de significativo. Naquela noite, Thomas levaria Bruce para ver um filme no cinema, mas naquele momento, um tiroteio começou. Bruce acaba destruindo o saco de pancadas com a força ao lembrar disso. Ele diz que vai pagar quando receber o seu salário e se desculpa com o dono da academia, Waylon Jones, que é um homem fascinado por répteis. Waylon é amigo de infância de Bruce e o convida para uma noite de pôquer com os velhos amigos da escola. Mas Bruce não frequenta mais esses jogos há meses, ele vem se afastando. Os seus amigos da escola são chamados de Harvey, Eddie, Oz e Selina. Em outro universo, eles são Duas Caras, Pinguim, Charada e Mulher Gato. E Waylon é o Killer Croc. Naquela noite, num iate, os líderes das famílias criminosas de Gotham se encontram com Roman Sionis, o líder da gangue animal. Alguém que, em outro universo, seria o Máscara Negra. Os líderes das famílias criminosas que estão ali são Carmine Falcone e Sal Maroni. Eles dizem que existem regras em Gotham e os ataques da gangue de Sionis vêm quebrando todas elas. Então Sionis deveria deixar a cidade até o amanhecer, ou ele e a sua gangue sofreriam as consequências. Nesse momento, Roman Sionis muda de assunto e diz que quer lhes mostrar algo. Uma coleção de máscaras realistas, feitas dos rostos das pessoas depois da sua morte. E ele tem alguns nomes famosos como Sócrates, Martin Luther King e George Washington. Mas ele mostra outros rostos não tão famosos, mas conhecidos. O rosto do irmão de Maroni e do primo de Falcone. Ou seja, os seus familiares estavam mortos. Assim, a sua gangue mata os dois agora e começa uma tomada de Roman Sionis como rei do crime em Gotham. Naquela noite, a mídia divulga mais mortos, mais ataques brutais da gangue animal. Mas naquela noite, um homem se prepara para contra-atacar. Esse era o Batman. Naquele momento, acontece uma reunião na prefeitura da cidade, onde o prefeito James Gordon, que já foi comissário de polícia, é questionado e pressionado pela população a parar esses ataques violentos, ou então a renunciar ao cargo. Exatamente naquele momento, a gangue animal se aproximava da prefeitura, e Alfred Pennyworth observava toda aquela movimentação. Alfred pede permissão aos seus superiores para intervir, mas eles dizem que a sua missão é apenas observar e analisar. Dentro da prefeitura, a tensão da população contra Jim Gordon aumenta, inclusive com pessoas dizendo que a polícia não serve para nada, o que irrita o atual comissário, Harvey Bullock. Mas uma mulher se levanta, uma assistente social, e ela tenta acalmar as pessoas, dizendo que esse tipo de conflito é exatamente o que a gangue animal quer. O problema é que nesse momento, uma bomba de fumaça é jogada. A gangue animal estava ali dentro. As pessoas se jogam no chão, e Gordon diz que, seja o que for que eles querem, que lidem apenas com ele, deixando os inocentes. E quase que imediatamente, eles respondem com tiros. A filha de Gordon, Barbara Gordon, que é policial aqui, tenta ajudar o seu pai. Mas a gangue estava pronta para massacrar o resto das pessoas. Quando de repente, os 3 membros da gangue que entraram são puxados para fora da sala. E a porta se fecha atrás deles. A polícia olha para fora e vê dezenas de membros da gangue animal se aproximando. Barbara Gordon diz que eles deveriam proteger o perímetro e abre a porta. Mas para sua surpresa, ela vê o Batman do outro lado, dizendo para que, independente do que escutem, não abram aquela porta. Do seu ponto de vista, Alfred avisa os seus superiores que o outro player chegou ali, e a sua ordem é que intervenha caso ele atrapalhe na coleta de informações. Na entrada da prefeitura, Alfred vê o Batman se camuflando como um morcego imenso, e quando recebe os tiros, a sua capa o protege, como se fosse revestida à prova de balas. Então ele solta uma bomba de fumaça e começa o contra-ataque. O Batman usa as pontas da sua capa, que na verdade são ganchos, e assim ele puxa e joga os inimigos contra os prédios e postes.
Alfred observa e admite que esse vigilante tem habilidade, mas agora vem o verdadeiro desafio, porque um exército de inimigos corre na sua direção. Mas o Batman estava preparado. Ele usa até mesmo as orelhas de morcego da sua máscara, que são lâminas escondidas, para usá-las como arremesso. Além de ter lâminas cortantes saindo dos seus braços. Alfred reconhece também movimentos de Muay Thai, Jiu-Jitsu e MMA. E ele percebe que o Batman é imenso e assustador. Mais do que isso, ele é brutal. Mas mesmo assim, ele é preciso. Ele não matou nenhum dos seus inimigos. Era um idealista. Um imenso inimigo se aproxima, com um cutelo nas mãos. E ele diz que já matou mais pessoas que aquele homem morcego pode contar. Então ordena que ele se afaste. Mas nesse momento, até com uma certa tranquilidade, o Batman pega um bastão retrátil guardado no seu cinto de utilidades e o acopla no símbolo de morcego gigante no seu peito, que na verdade é uma placa de aço, transformando aquilo num imenso machado. Assim, o Batman corta o braço do maior integrante da gangue e com um grito ordenando que todos saiam dali, ele afasta os que restaram. Mas o Batman tinha uma armadilha pronta. Uma bomba para deter todos eles. O que deixa até o Alfred impressionado em ver como esse homem morcego era bem preparado. E como o Batman, sozinho, acabou com aquele exército de animais. Mas ele não matou nenhum deles. Tudo que ele fez foi sem força letal. Nesse momento, os superiores de Alfred ordenam que ele derrube o Batman. Assim, ele se aproxima sorrateiramente do Homem-Morcego e aponta sua shotgun automática personalizada para a cabeça do vigilante. E ordena que ele se renda. Mas o Batman era mais rápido do que ele imaginava e se virando com um chute no meio do peito, ele derruba Alfred facilmente, o desarmando e deixando o local. No outro dia, toda a população repercutia o acontecimento e questionava quem era aquele homem morcego, quem era o Batman. Alfred também se questionou isso, mas graças ao seu treinamento, inteligência e informações disponíveis, ele o seguiu. E rapidamente ele descobre que o Batman é um homem chamado Bruce Wayne. Bruce é um homem qualquer de 24 anos que cresceu no bairro mais pobre de Gotham, o Beco do Crime. Ele é bastante inteligente, estudioso. Inclusive, quando criança, ele ganhou um concurso de engenharia ao criar uma ponte móvel para ajudar em áreas de catástrofes naturais, feitas num design de asas de morcego. O prêmio do concurso foi um passeio no zoológico. Foi nesse passeio que o desastre aconteceu. O pai e professor de Bruce, Thomas Wayne, foi o responsável pela excursão. Mas de repente um homem surgiu disparando sem motivo aparente. Thomas correu com as crianças e as deixou dentro da área dos morcegos. Thomas fechou a porta e disse que independente do que escutem, para não abrir aquela porta. Foi naquele dia que Thomas Wayne morreu. Bruce teve uma adolescência meio problemática, até com a polícia, mas algo o inspirou. Ele começou a se esforçar, tirou boas notas e entrou na melhor universidade do estado com uma bolsa atlética. Mas de repente Bruce fingiu uma lesão para não continuar jogando, para ele se dedicar a outras coisas. A partir daí ele passou a estudar mecânica, química, psicologia criminal, teoria militar e história sociocultural. Tudo isso era uma preparação. Quando voltou para Gotham, Bruce passou a trabalhar no departamento de água e esgoto. Depois disso, ele se tornou estagiário na prefeitura, com acesso a documentos policiais. Até que atualmente ele conseguiu um emprego na construção civil, onde ele próprio reconstrói os prédios e os locais que ele mesmo destrói, atuando como Batman. Bruce era inteligente, esforçado e conhecia todos os centímetros de Gotham. Bruce era preparado, mas era um vigilante, um cruzado. E cruzados têm fraquezas. A de Bruce era a sua mãe. Martha Wayne esperava pelo seu filho Bruce naquela manhã, preocupada depois da confusão que aconteceu na prefeitura. Inclusive, ela era a assistente social que tentou acalmar as coisas entre a população e o prefeito.
Nesse momento, Alfred estava pronto para atirar em Bruce. Mas ele recebe uma mensagem da sua filha Julia, dizendo para nunca mais entrar em contato com ela. E por isso, ele para e vê o oposto na sua frente. Uma boa relação entre mãe e filho. Martha não sabia da vida paralela de Bruce. Mas para ela, independente do tamanho que ele já tinha, Bruce era só o seu garotinho. Bruce trabalhava na construção civil, então ele consegue materiais como aço para placas à prova de bala. E conhece os locais abandonados e ainda não finalizados. Entre eles, a cobertura dos mais altos prédios de Gotham. E no último andar de um arranha-céu, que pertence a um bilionário que nunca o usa e o mantém apenas como investimento, Bruce fez um dos seus esconderijos. Só que Alfred o seguiu e investigou tudo isso. E na próxima noite, ele vai ao seu encontro. Mas o Batman o esperava. Inclusive com a sua própria arma, aquela shotgun especial. Alfred sabe que o Batman não mata, então não se preocupa. Mas, para sua surpresa, o Homem-Morcego atira no seu rosto a queima-roupa. Só que quando Alfred percebe que não está morto, o Homem-Morcego até devolve a sua arma. Ela foi modificada para ser não letal. Ela dispara agora pequenos dardos em forma de morcegos, que cortam, mas não matam. O Batman solta a arma e liga uma moto, que Alfred reconhece como sendo a sua. Foi o Batman quem a roubou. Então ele diz para Alfred que ele não é o único que segue pessoas. Mostrando que Bruce sabia sobre Alfred desde o momento em que ele chegou em Gotham. E quase que confirmando o que o pequeno Bruce viu quando era criança, uma placa dizendo como morcegos são malucos. O Batman pilota a moto pela janela daquela cobertura e sai planando no ar com as asas da sua capa. E por mais louco que isso seja, Alfred tem um último pensamento de que, por pior que Gotham esteja na atualidade, ela está em boas mãos. Pouco tempo depois disso, enquanto Alfred reporta sobre a sua missão, ele recebe informações sobre a sua missão anterior, sobre o homem que ele caçou por 5 anos. O problema é que a agência perdeu seu rastro. O homem é um bilionário, ele está na lista dos 30 mais ricos do mundo, mas é um serial killer. Ele estudou com Henri Ducard na França e o matou. Ele treinou com a Liga dos Assassinos e os matou também. São pessoas que em outro universo foram professores do próprio Batman. Esse homem é extremamente rico e bem treinado, mas ninguém tem muita informação sobre ele. Ninguém sabe nem o nome correto dele. Alguns o chamam de Jack, outros de Arthur. Mas ele tem um apelido. Ele é um homem muito sério e nunca ri de nada. Por isso, ele ganhou um apelido sarcástico. Ele é chamado de Coringa. E é desse jeito que termina a história. O Batman Absoluto é brutal e muito bem escrito. O roteiro dessa primeira edição é muito bom. É uma ótima readaptação do Batman que não perde a essência do tradicional, mas que chega numa nova roupagem, num novo status quo. Sendo um Batman que precisa se virar para conseguir os seus gadgets, que precisa pagar pelo seu treinamento, que trabalha num emprego recorrente. É o Batman CLT. A narrativa é boa também e vai criando o trauma do seu passado aos poucos, e inclusive não entregou 100% do que realmente aconteceu ainda. Batman Absoluto é uma reinvenção muito positiva, mas é só a primeira edição, e que inclusive deixa um gancho muito bom para a continuação, para os próximos volumes. E se esse Batman já surgiu muito bem aqui, agora cabe esperar como vai ser a abordagem com os outros dois pilares da DC, a Mulher Maravilha e o Superman. E quando essas HQs chegarem, elas serão histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.